Oi pessoal, eu sou Fabiano, pediatra, vim falar para vocês sobre quando a gente deve levar o filho ao pediatra, né? É muito comum as mães me perguntarem isso, com qual frequência que eu devo levar, dependendo da idade, né? Como eu disse no texto anterior, o ideal é a primeira consulta ser ainda no pré-natal, né? Antes mesmo do neném nascer, é importante uma consulta da gestante com o pediatra, se possível. E assim que o bebê nasce, no dia da alta, o pediatra que está dando alta, ele vai informar para os pais se é necessário correr para agendar uma consulta com o pediatra. E algumas situações especiais, por exemplo, quando o pediatra dá alta, detecta que o neném está um pouquinho amarelo. Eu vou fazer depois um vídeo específico falando sobre icterícia neonatal, que é a coloração amarelada da pele. Então, quando percebe que está amarelo, ou quando o neném perdeu muito peso naqueles primeiros 2 dias ali que ficou no hospital, às vezes o próprio pediatra da alta fala, olha, leva no seu pediatra no máximo daqui a 2 dias, 3 dias, ou leva amanhã para ser reavaliado, de acordo com a orientação do pediatra. Se o pediatra der alta e não falar nada, a gente orienta no máximo 72 horas de preferência essa primeira consulta com o pediatra. Então nasceu o nenenzinho, teve alta, 72 horas depois da alta, no máximo, né, se o neném estiver bem, estiver tranquilo, não tiver nada preocupante, é bom que leve no pediatra, né? Para quê? Para o pediatra avaliar a questão do peso. É muito comum dar uma insegurança na família. Será que está ganhando peso? Será que o meu leite, principalmente quando está mamando no peito, será que o peito está sustentando? E na grande maioria das vezes está, mas tem essa sensação da família de que não está sustentando. E essa primeira consulta, ela ajuda muito para passar segurança para a mãe, né? E também para o pediatra avaliar o coraçãozinho da criança. Tem alguns tipos de problemas cardíacos que às vezes no momento que nasce o pediatra não detecta e com o passar dos dias começa a aparecer sinais, né? Avaliar também a questão da corzinha que eu falei anteriormente e dar as primeiras dicas e orientações para os pais. A partir daí o pediatra vai marcar provavelmente um retorno na semana seguinte ou no máximo 15 dias. Então assim, nesse primeiro mês de vida é importante que a criança seja avaliada com mais frequência, né? Às vezes 1 ou 2 consultas no pediatra de acordo com a orientação do pediatra. A partir do primeiro mês, a partir de 30 dias de vida, aí é recomendado a consulta ser mais ou menos mensal, né? De 30 em 30 dias até o 7º mês. A partir do 7º mês, quando está tudo bem com a criança, a gente já pode passar a consulta para 2 em 2 meses. Então, de 7 meses a 2 anos, a consulta aproximadamente a cada 2 meses. Tem casos que a gente espaça um pouquinho mais e tal, mas é nessa média. E depois dos 2 anos de idade, a cada 3 a 4 meses, né? Até chegar mais ou menos com 6 anos de idade, a criança a gente já pode passar para de 6 em 6 meses ou até para anual, né? Isso tudo é lógico, essa recomendação é da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas tem alguns casos que a gente tem que acompanhar a criança mais de perto, a criança que é prematura, que às vezes está com um perímetro cefálico, que é o tamanho da cabecinha, que não está crescendo bem, então às vezes a gente tem que acompanhar a criança de 15 em 15 dias. Então tem casos que a criança está muito bem, que chega com 1 ano de idade, a gente já fala que pode ir de 4 em 4 meses. Então, isso varia de criança para criança, mas a média é essa, tá? Outra dúvida também, que as mães sempre me perguntam, é quando está doentinha, quando a criança está passando mal, né? Qual o sinal que eu tenho que observar que tem que levar no pediatra, né? É lógico, sempre é bom trocar ideia com o seu pediatra, levar, se possível, para uma avaliação quando a criança está doentinha. Mas tem alguns sinais na criança, que a gente chama de sinais de alerta, que a gente tem que ficar atento e quando eles aparecem, tem que ser avaliado pelo pediatra, mesmo que o pediatra já tenha avaliado, às vezes no dia anterior, às vezes naquele dia. Já aconteceu casos de eu atender criança aqui no meu consultório, de manhã a criança estava gripadinha, eu avaliei, examinei tudo, estava tudo normal. De tardinha a mãe me ligou falando que a criança estava só chorando, quando eu fui avaliar o ouvidinho já estava infeccionado. Então às vezes a criança no mesmo dia precisa ser reavaliado, né? Então quais os sinais que a gente precisa observar? A grande maioria das crianças, quando ela está passando mal, né, a grande maioria está doentinho por um problema viral, que é o que mais acomete a criança, né? É um termo que a gente não pode falar, que as mães ficam bravas, que é virose. Você fala assim, tá com virose, o pediatra não pode usar esse termo mais, né? Mas na verdade é uma doença viral, que são a grande maioria das doenças, né? Tem alguns pediatras que orientam, não leva a criança no pediatra antes do 3º dia de doença,
porque não, né, 3 dias de febre, né, principalmente, não adianta levar porque não descobre o que a criança tem. Nem sempre isso é uma verdade, né? É lógico que tem muita criança, tem muita doença que começa igual, né? Tem doença que começa com uma febre, às vezes dá 2 dias de febre e no terceiro dia que vai aparecer plaquinha na garganta, quando é uma infecção de garganta, no terceiro dia que vai aparecer o nariz escorrendo, ou uma tosse, quando é um vírus de resfriado. Agora, a gente até pode esperar 2, 3 dias numa criança com febre, desde que a criança esteja alegrinha no momento que abaixa a febre. Então, primeira coisa que a gente tem que observar, está alegrinha? Abaixou a febre, ficou com a carinha boa, está sorridente, está brincando, ótimo, dá para esperar. Agora, se a criança está prostrada o tempo todo, porque na hora da febre é normal ficar moadinho, mas abaixou a febre, a criança não voltou a brincar, aí a gente não pode esperar 2, 3 dias, não, é no mesmo dia tem que ser avaliado, tá bom? Outros sintomas, então além dessa prostração, né, que é ficar moadinha, popularmente o pessoal fala moadinha, então o segundo é uma piora dos sintomas. Então, por exemplo, uma criança vai no médico ou está com mesmo sem ir no médico, está com uma tosse e essa tosse está a cada dia ou a cada hora que passa está piorando. Então, uma piora da tosse ou uma febre que estava vindo a cada 6 horas, começa a vir a cada 4 horas, ou você dá um remédio de febre, a febre nem abaixa, né? Eu vou fazer um vídeo também específico sobre controle da febre, como deve ser feito, mas um sintoma, seja ele o que for, você está vomitando, se piorou o vômito, você está com uma diarreia, se piorou a diarreia, tudo que está piorando é importante que a criança seja avaliada novamente, mesmo que tenha passado anteriormente por um pediatra, tá bom? Então, prostração, ficar amoada, piora dos sintomas que estavam anteriormente, piora da frequência da tosse, piora do vômito, piora da diarreia ou das manchas no corpo, né? E uma criança que passou do terceiro dia. Então você chegou, não, tá alegrinha quando abaixa a febre, tá espertinho e tal, mas chegou com 2, 3 dias, a situação não está melhorando, né? Principalmente febre, é sinal de que é importante ser avaliada. Pode sim ainda ser um quadro viral, mas é mais seguro ela passar por uma avaliação pediátrica. E nunca deixe de valorizar o sexto sentido da mãe. Quando a mãe cisma que tem alguma coisa, é importante olhar. Tem muita criança que a gente vê, né? Assim, a maioria dos pediatras, a grande maioria, valoriza o que a mãe fala e a gente tem que valorizar, né? Já teve criança que eu examinei a ausculta do pulmãozinho, não tinha barulho nenhum, mas a mãe falou assim: ô doutor, eu tô cismado que esse menino tá com pneumonia. Fizemos o raio-x e tinha pneumonia. Tem pneumonia que às vezes a gente não consegue auscultar, né? É muito raro, mas isso acontece. Então, a gente precisa valorizar esse instinto materno. Se a mãe percebe que não está bem, mesmo que o pediatra já tenha avaliado, se a mãe sentiu que não está bem, leve novamente ao pediatra, tá bom? Não custa conferir, tá? Essa é a dica de hoje.